Então, para quem nunca ouviu falar, se torna um pouco, é meio que levar um tapa na cara e começar uma história pela metade. E aí, seres cinemáticos e vidiáticos deste Cinema e Vídeo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma conversa. Dessa vez, a gente vai falar sobre Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas é o novo filme, a nova produção roteirizada e dirigida por Luc Besson, um francês diretor que é bastante conhecido aí no meio do meio de cinema, no meio de Hollywood, no meio do cinema mundial, digamos assim, por suas produções um tanto quanto meio loucas até às vezes. Ele é o diretor do último filme dele aqui no Brasil, que fez bastante sucesso, que passou no Brasil, foi Lucy, com a Scarlett Johansson. I'm able to do things I've never done before. I feel everything, and I can control the elements around me. That's amazing. We need to meet. E aí, mas a gente tem vários filmes dele. Década de 90 ele tem Nikita, que foi um filme bastante conhecido. 97 ele lançou O Quinto Elemento, que é um filme que deu boom para ele, para Milla Jovovich, que estava estreando no filme, que ela atua com Bruce Willis, tanto que logo na sequência ela fez Joana d'Arc, também do Luc Besson. A animação ele tem aí Arthur e os Minimós e as suas continuações, enfim, o cara é bastante conhecido. E aí ele chega e lança agora Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Mas antes da gente falar sobre o filme, é importante a gente entender o que é Valerian, ou quem é Valerian, porque nem todo mundo no Brasil conhece ou conhecia ou já tinha ouvido falar de Valerian. Valerian é uma história em quadrinhos da década de 60 lançada por Pierre Christin e Jean-Jacques Mézières. É uma dupla que passou um tempo nos Estados Unidos, quando voltou na década de 60. Quando voltou, eles quiseram trabalhar uma história ligada ao Velho Oeste, mas como já estava sendo trabalhado lá na França, então eles criaram o Valerian, o agente espaço-temporal, uma história em quadrinhos que iria se passar, lógico, no espaço, né, sideral. A história ela seguia, a cada 2 semanas, uma semana, enfim, ela tinha uma periodicidade, lançava 2 páginas dos quadrinhos na revista Pilot, em inglês Pilot. E aí as pessoas iam acompanhando as histórias de Valerian, que se passava no espaço. Ele era um agente, que aí você tinha vários alienígenas e tudo mais. Isso aí década de 60, 60 a 70. E aí em 70 chegou aos cinemas Star Wars. Muita gente acredita, inclusive os próprios autores, apesar de George Lucas nunca ter admitido, que Star Wars tomou emprestado algumas ideias de Valerian para criar o seu mundo, e aí fez bastante sucesso. E devido a isso, Pierre Christin, ele disse que precisou mudar um pouco a sua história, inclusive acabou bebendo também de Star Wars para poder adaptar suas histórias. E Valerian é bastante conhecido. Aqui no Brasil ele foi publicado pelo O Globinho, se eu não me engano. Não lembro assim quanto tempo passou, mas ele foi publicado, aqueles quadrinhos, aquelas tirinhas, enfim. E aí a gente chega em 2017 com essa produção. Vale salientar que Valerian tem vários livros. Aqui no Brasil existem 2 volumes lançados já, volumes com histórias integrais, tá? Não necessariamente seria Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. E aí a gente chega agora com a produção deste filme. Vamos falar sobre o filme. Olha só, a Cidade dos Mil Planetas ele é apenas uma história que, segundo o próprio autor, Pierre Christin, você conseguiria ler em 30 minutos. Então você imagina uma história de 30 minutos virar um filme, né? Então eles resolveram fazer uma adaptação do quê? Pegaram a história da Cidade dos Mil Planetas e juntaram com 5 outras histórias e colocaram lá para criar o roteiro. Luc Besson é um grande fanático pelo Valerian, Cidade dos Mil Planetas, né, a história em si. E aí ele decidiu que queria fazer a adaptação, conversou com Pierre Christin, eles montaram o roteiro juntos e Pierre Christin é bem claro, dizendo que para ele não importa se a história seja que a adaptação seja fiel aos quadrinhos, porque na verdade se for ser fiel aos quadrinhos seria um storyboard que é igual ao quadrinho, então não precisaria do filme, segundo palavras do próprio Pierre Christin. E aí
a gente chega ao longa-metragem. A Cidade dos Mil Planetas, ele começa de uma forma como se você já conhecesse os personagens. Então, para quem nunca ouviu falar, se torna um pouco... é meio que levar um tapa na cara e começar uma história pela metade, você tendo que aceitar os personagens. Valerian não é um filme lá muito bom, e ele tem os seus problemas, e o principal problema dele é o casting dele, o elenco escalado para o filme. Os dois personagens principais, que é o Valerian e a Lorelai, que são os dois personagens, né, grandes do filme, na qual a história gira em torno, foram pessimamente escalados, me desculpem. O Valerian é vivido pelo Danny DeHaan e a Lorelai vivida pela Cara Delevingne. Os dois, a Cara, ela já tinha participado de outros longas e tudo mais, e ela tem um rosto muito bonito, e ela consegue ter uma naturalidade muito fácil, uma naturalidade muito boa. Já o Danny, enfim, ele é péssimo desde que ele se lançou em Hollywood. O último filme dele com Gore Verbinski, que é A Cura, ele já não se saiu muito bem, e ele sai pior ainda convivendo o Valerian. Por quê? Valerian, ele tem uma característica muito específica. Ele é o Han Solo completamente. Ele é um cara que ele é muito bom no que ele faz. Ele é um major digamos que numa polícia ou no exército do espaço intergaláctico. No entanto, a inexpressividade, a jovialidade do Danny não casa com o personagem. Diferente do que, por exemplo, fez Harrison Ford com Han Solo, né? Então, você acaba simplesmente olhando para a cara dele e simplesmente tentando entender por que as pessoas falam tanto do Valerian, que o Valerian é muito bom, e você olha para ele e diz, não. Basicamente, assim, se eu fosse falar o que é Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, você pega Star Wars, pega Star Trek, junta os dois e coloca um filme dos Trapalhões no meio. É, isso mesmo. Por quê? Porque a gente tem vários cameos, várias aparições, participações especiais importantes. Por exemplo, a gente tem o Ethan Hawke, a gente tem o Clive Owen, a gente tem a Rihanna, que, enfim, Rutger Hauer. Rutger Hauer, cara, é um clássico ator do cinema, principalmente da década de 80, 90, enfim. E o filme parece que tem um peso muito grande, mas não sabe o que fazer com esse peso. Trilha sonora muitas vezes mal colocada, tem umas situações, tem umas tiradinhas já bastante conhecidas, aquelas tiradinhas cômicas clássicas desse tipo de filme, clássica também, por exemplo, do Han Solo, né, que provavelmente é um personagem que é bebido do Valerian, mas enfim, acabou vindo antes para o conhecimento mundial, antes de Valerian, e aí você tem não dá para não fazer essa comparação. Então, Valerian acaba não sendo um personagem tão aprofundado. O filme tem história, tem começo, meio, fim, ele tem uma produção muito boa, incrível por sinal. As melhores partes do filme é o CGI quando é o ator interpretando, quando tem um personagem de CGI atuando, eles são os melhores. O elenco em si tá péssimo. O Clive Owens, pelo amor de Deus, soltaram ele, parecia que ele estava nos princípios básicos do teatro, num personagem que não tinha aprofundamento, provavelmente problemas da roteirização. Por que problemas da roteirização? Porque são 5 ou 6 histórias juntas em um único filme. O filme se alonga demais e acaba não tendo um foco específico, né? Agora, vale salientar, muito bem em questão de efeitos especiais, ele é extremamente colorido, quase uma escola de samba até, mas ele vale muito a pena, vale a pena para quem gosta do personagem, para quem conhece o personagem. Pode ser que vale a pena, porque para quem não conhece, infelizmente, não dá. E você, já é inscrito aqui no canal? Se ainda não é inscrito, ó, assina aí embaixo, bota a sinetinha para você receber o alerta no seu celular, no seu perfil no YouTube. Vale salientar, não é que você vai receber no seu e-mail, vai aparecer um push-up na tua tela dizendo, pá, tem um vídeo novo do Cinema e Vídeo. Não, você tem que ficar atento. Mas toda semana a gente coloca um vídeo novo aqui no nosso canal. E a gente volta depois com novos filmes, novas séries, discutir mais sobre cinema. Ok? Até lá! Tchau!